Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Podem se assentar em nome de Jesus. Peço a você que abra sua Bíblia na primeira carta escrita por João, capítulo de número 1. Primeiro João, capítulo 1, verso de número 1. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria podermos juntos entregar o nosso culto a Deus. 1 João, capítulo 1, verso 1 a seguir diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos, ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos, que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Quando eu fui preparar essa mensagem, eu fui fazendo a meditação do texto, e eu comecei a tentar imaginar João, lá em Éfeso, que foi provavelmente o lugar onde ele escreveu essa primeira carta, tendo a oportunidade de descrever aquilo que um dia ele havia vivido. Ele poder se lembrar de tudo aquilo que ele havia passado durante aqueles 3 anos e meio com Jesus. Lembrar de sua grandeza, de sua beleza, não somente no seu convívio, mas em seus ensinamentos. Ter a oportunidade de olhar e saber que ele teve o privilégio de caminhar junto com seu mestre todos os dias. Saber que ele foi conduzido, ele foi chamado, ele foi eleito, escolhido por Deus para poder fazer aquilo que era o propósito de Deus. E junto com Deus, andar por 3 anos e meio aprendendo de sua palavra. Ele olha para o seu coração, lembrando em gratidão de tudo aquilo que ele havia vivido, com a certeza que nada mais importava a não ser a vontade, o propósito de Deus. Ele passa a anunciar essa verdade. Ele começa anunciando essa verdade no seu evangelho. João escreve o seu evangelho, e o seu evangelho é chamado de o evangelho suplementar, porque ele é acompanhado dos outros 3. Mas você que já teve a oportunidade de ler os 4 evangelhos, vai ver que o evangelho de João é diferente dos outros 3. Enquanto os outros 3 têm o mesmo caminho, muitas passagens parecidas, o evangelho de João é diferente. Porque João havia ouvido, havia lido que Lucas, Marcos e Mateus haviam escritos, e pensa assim com ele mesmo: eu preciso completar o que eles escreveram.
Não que estivesse faltando, mas houve mais coisas, e por isso nós vamos completar aquilo que ele estava dizendo. Após escrever esse evangelho, João também resolve escrever uma carta. Essa carta não é diferente daquilo que ele havia escrito no seu evangelho. As palavras são muito parecidas. Ele apenas explica aquilo que o próprio Jesus já havia ensinado. O Antigo Testamento aponta para Jesus, mas as cartas de Paulo, Tiago, de Pedro, de João, elas têm a incumbência de explicar às pessoas aquilo que o evangelho havia dito, aquilo que Jesus um dia havia dito. É exatamente por isso que ele fala daquilo que ele conhece. Ele fala, ele anuncia aquilo que ele havia visto no decorrer dos seus dias. João sabia de quem ele estava falando. João sabia que o seu coração estava transbordante. Ele sabia que este era o seu propósito: anunciar a palavra de Deus, para que outras pessoas tivessem o mesmo privilégio que ele teve, para que outras pessoas ouvissem essa mensagem e tivessem o seu coração tão grato, tão ardente, tão cheio da presença de Deus, como ele um dia teve e como ele mantinha todos os dias de sua caminhada. Ele passa a anunciar, como diz o verso de número 1, o verbo da vida. Ele passa a mostrar aquele que ele teve o prazer de conviver. Ele mostra que aquele, como no seu evangelho ele relatou, que estava desde o princípio, aquele que não tinha dias, mas ele não é criado, mas ele cria todas as coisas, e junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos três são simplesmente satisfeitos em si. Ele mostra também que, para falar sobre ele, João precisava reconhecer o seu estado, um estado pecador, que ele carregava consigo essa natureza pecaminosa. Por isso, Jesus é a vida para João. No seu estado pecador, ele sabia que João havia entendido que Jesus era de fato a vida. Antes ele estava com os pais, logo após ele estava com seus discípulos manifesto em carne, e agora conosco, ele está aqui conosco em espírito. Jesus vai aos céus, mas ele deixa para conosco o seu espírito. Por isso eles anunciam. É direcionado pelo Espírito de Deus que eles passam a anunciar todos os dias, para que, ao ouvirmos, passarmos tudo aquilo que ele havia vivido, ensinando as pessoas aquilo que ele havia vivido, que eles deveriam viver em comunhão com o Pai e com o Filho. João sentia-se no dever de transmitir a mensagem dele. E ele ouviu, sabendo que somente Jesus é a luz que pode nos tirar de todas as trevas. João sabia que, pelo seu estado pecador, Jesus foi a luz que brilhou no seu caminho, que o tirou do seu estado em trevas. O verso de número 5 ao verso de número 7 vai nos mostrar isso de uma forma muito clara. Ele começa mostrando no verso de número 5 as seguintes palavras: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele trevas alguma. O que significa a palavra trevas? A palavra treva, ela é muito mais do que simplesmente algo que está obscuro. A palavra treva é exatamente a ausência completa de luz. Mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos. A própria palavra de Deus nos diz que Ele é lâmpada para os nossos pés,
luz para os nossos caminhos. É a palavra daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ilumina o nosso coração, que muitas vezes está em trevas, obscuro por nossos prazeres, por nossos deleites, e nos faz com que nós possamos cada vez estar mais longe dele. Mas quando a palavra vem aos nossos corações, ela vem nos transformando. E ele nos mostra isso de uma forma muito clara, nos fazendo entender que nós precisamos seguir como João os passos de Jesus. Se nós quisermos andar na luz, nós precisamos todos os dias seguir os passos de Jesus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está trazendo para nós uma realidade muito dura, porque a nossa natureza todos os dias vai querer com que nós nos mantemos em trevas. Nós não queremos ser dominados por outra pessoa, nós não queremos ser guiados por outras pessoas, nós não queremos ser orientados por outra pessoa. Nós queremos, por nossa natureza, tomar as nossas próprias decisões, independente das consequências que nós viermos a sofrer. E por isso, João começa a nos dizer: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós podemos dizer por nossa boca que nós temos comunhão com Deus, mas se o nosso coração for um coração cheio da idolatria, nós iremos estar mentindo diante do próprio Deus. Nós mentiremos para nós mesmos. A idolatria não está ligada simplesmente à imagem, mas tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se nós vivemos na obscuridade dos nossos pecados e não lutamos contra ele através da busca pelo Espírito Santo, nós iremos mentir para nós mesmos. Em outras palavras, João está chamando eu e você a termos comunhão com o Pai. Ele está nos chamando a viver o propósito de Deus todos os dias, a viver uma vida de comunhão com Deus, abdicando da nossa vontade para viver em tudo a vontade de Deus. João não quer que você viva da forma que você está vivendo. João não quer que eu viva da forma que eu vivo, mas quer que nós vivamos todos os dias segundo os passos de Jesus. Porque se nós dissermos que nós temos comunhão com Ele e nós continuarmos com as nossas práticas, nós iremos estar condenados. Ele continua nos dizendo: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa ideia de que a purificação do pecado dos pecados, através de Jesus, alcançará a todos, isso é uma blasfêmia. Isso é uma heresia, porque se nós não estivermos diante da luz, buscando renunciar aquilo que nos leva para mais longe dele, nós estaremos errando. A pior forma de engano é aquela que nós enganamos a nós mesmos. É aquela que nos conduz a olhar para nós e nós passamos a mentir para nós mesmos. Por isso, o que João está nos dizendo é para nós nos fazermos uma autoanálise sobre como está a nossa vida, como tem estado os nossos propósitos. Nós dizemos que nós estamos na luz, que nós temos comunhão com Deus, mas nós não temos nenhum relacionamento com Ele. Como que eu posso dizer que eu tenho comunhão com quem eu não conheço? Nós somos extremamente influenciados. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu sou influenciado automaticamente pela minha natureza e pelo diabo. Se andarmos na luz, só existe esse propósito se nós andarmos na luz. E quem de fato é a luz? Jesus é a luz do mundo, que veio para tirar o ser humano de suas trevas. Por isso é extremamente importante nós buscarmos os passos de Jesus, nós caminharmos segundo aquilo que Ele veio nos ensinar. Para ser salvo, para ser justificado por Jesus, existe uma necessidade, nós renunciarmos para viver aquilo que é o propósito dEle. Existe algo dentro de nós, e nós só conseguiremos combater com o Espírito Santo em nossas vidas. Não tem outro caminho.
E ele nos mostra que essa comunhão com Deus também nos leva à comunhão com o próximo. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o próximo. O próprio Jesus, nos seus evangelhos, nos diz que os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É uma tarefa de fato árdua, é uma tarefa muito difícil, mas é uma tarefa extremamente necessária. É algo que, se nós não vivermos ela, nós não estaremos com o Pai, nós não estaremos com Deus. Nós não podemos achar que nós somos exclusivos o suficiente para Deus negar a sua própria palavra, para poder acariciar o nosso ego por nossa falta de perdão. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Não foi esse o próprio propósito que Jesus fez ali na cruz por nós? Não foi esse o propósito que Ele fez, a interceder por aqueles que perseguiram Ele, que condenaram Ele? Jesus, no alto da cruz, Lucas relata que Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O próprio sacrifício de Jesus nos mostra essa verdade, que por amor a cada um de nós, Ele não volta atrás em sua decisão, mas cumpre o seu propósito, indo até a cruz, porque é isso que Ele esperava, é isso que era a missão de Jesus. E Ele nos convida a andar segundo aquilo que é a luz. Em uma humanidade totalmente caída, depravada, em uma humanidade que está simplesmente querendo satisfazer o seu ego, satisfazer as suas vontades, que não importa com aquilo que é a vontade de Deus. Ele nos deixa de uma forma muito clara, que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, irá nos purificar de todo o pecado. São propósitos, são situações que a Bíblia nos apresenta. Ou nós vivemos em santidade, ou nós vivemos em um propósito de buscar essa santidade, de que essa santidade venha nos purificar, ou então nós não teremos pacto com Deus, ou então nós não teremos aquilo que é a purificação dos nossos pecados. E a palavra pecado, como nós vemos falando dia após dia, essa palavra significa ofensa a Deus. O ser humano ofende a Deus com as suas atitudes, ofende a Deus com suas decisões, quando elas são tomadas sem a direção do Espírito Santo. E nesse ato de ofensa, Deus só não nos fulmina, porque em vez de Ele olhar para o Lucas, Ele olha para o filho dele crucificado. Ele olha para o seu próprio filho, a este que João está dizendo, este que João tem o amor em anunciar com muito entusiasmo, em dizer às pessoas: olha, vem viver esse propósito, vem entender que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Meus irmãos, quantas pessoas vivem a sua vida inteira em trevas? E eu não estou dizendo que a vida do crente não tem sofrimento, não, porque o crente passa por provação. Tiago já diz: seja alegre quando passarem por provações. A vida do crente é uma vida difícil também. Mas quantas pessoas andam a sua vida inteira em trevas por não saber o caminho? Quantas pessoas estão escravizadas por seus pecados e seus delitos? Quantas pessoas estão escravizadas pelo ódio que carregam dentro de si? Não enxergam a luz de uma mudança, não tem condições de perdoar aquele que um dia fizeram alguma coisa contra ele, que não tem comunhão uns com os outros. Nós queremos, e isso tem sido latente nessa geração de hoje, queremos e brigamos por nossos direitos, mas esquecemos dia após dia de quais são os nossos deveres. Nós queremos ser filhos de Deus, queremos os benefícios do céu, estar no céu, porque lá haverá ruas de ouro, muros de cristais, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, toda fadiga estará aniquilada.
Nós queremos todos esse benefício, mas não queremos começar a preparação para viver esse benefício. Queremos aquilo que Deus pode nos dar, mas não queremos Ele. Como que podemos estar na casa dEle por toda a eternidade, se nós não nos relacionarmos com Ele? Se nós não começarmos a criar comunhão com Ele? Como pode um filho não conversar com o pai? Como pode um filho não ouvir a voz do pai e querer participar dos benefícios que o pai pode dar? E o pior de tudo, não são os benefícios, é porque eu volto a dizer, o céu sem Jesus é um lugar comum. Ruas de ouro, falta de dor, falta de tristeza, isso é apenas um acaso, é apenas um complemento, porque o melhor do céu é Jesus. É Jesus, é estar com Ele, é poder agradecer a Ele daquilo que Ele nos livrou, é entender de uma forma muito clara que somente Ele é a luz que pode nos tirar das trevas. Somente Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos, meus irmãos. Somente Ele é a luz que pode nos tirar das trevas. Deus é a luz e não há trevas nenhuma nele. Isso significa, em primeiro lugar, que precisamos seguir os seus passos, e em segundo lugar, nós precisamos reconhecer os nossos erros e confessá-los a Deus. O que eu mais acho interessante, eu tenho tentado falar isso para as pessoas que recebem atendimento: converse sinceramente com Jesus, abre o seu coração do jeito que você está falando comigo, rasga o verbo com Ele, chega diante dEle com reverência, com sinceridade, mas abre o seu coração diante dEle, porque mesmo antes de você falar com Ele, Ele já sabe do que você vai falar. Você parou para pensar nesse verso de Mateus, que antes mesmo de você orar, Ele já sabe o que você vai pedir? Isso mostra um Deus tão cuidadoso, um Deus tão zeloso, que atende a oração de todos que estão aqui, de formas diferentes, que cada um orando de uma forma, no Brasil inteiro onde está tendo culto, no Brasil inteiro, no mundo inteiro onde está tendo culto, ou nas casas onde cada um dobra os seus joelhos, Ele está ouvindo a sua oração, e Ele já sabe o que cada um tem pedido, mesmo antes de orar. O verso 8, verso 9, verso 10, vem nos mostrar isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Mais uma vez eu repito, o pior engano é aquele que nós mesmos nos enganamos. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós já estamos errando, nós já estamos pecando. Porque pecado não é simplesmente uma mentira, pecado não é simplesmente você falar mal do outro ou fazer uma fofoca. Pecado é o que você tem dentro de você, que te conduz a fazer tudo isso. O Espírito Santo poda essa natureza que tem dentro de você, para que você não faça isso, para que você não viva dessa forma, para que você saia dessa vida de pecado. É o Espírito Santo que faz abrir os seus olhos diante dos seus erros. E quantos erros nós cometemos, e quantos erros nós fazemos todos os dias. O que o verso 8 está dizendo é as mesmas palavras do verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que nós não temos pecado, já nos fazemos de mentiroso. Agora eu quero que você reflita nas palavras de João. Se nós pecamos todos os dias, se nós temos dentro de nós essa natureza que nos conduz a errar todos os dias, por que nós somos salvos? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Porque elas olham para nós e o Senhor tem a convicção que nós temos lutado todos os dias. Nós nunca vamos conseguir alcançar a perfeição enquanto nós estivermos aqui, mas nós precisamos morrer tentando.
Nós precisamos buscar essa santidade e a oração todos os dias. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou com ódio de fulano, mas o Senhor vai tirar isso do meu coração. O Senhor vai me ajudar, Senhor, a mudar o meu sentimento. Senhor, eu tenho feito fofoca todos os dias. Senhor, me ajuda a controlar a minha língua. Senhor, me ajuda a mudar aquilo que me afasta do Senhor. Controla essa natureza que existe dentro de mim. Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Jesus está nos dizendo é que se nós somos conduzidos pelo Espírito a viver uma vida de oração, buscando o arrependimento, porque a oração, diferente que nós achamos, a oração, ela deve nos conduzir a nos arrepender de nossos pecados. A oração deve nos levar a estar com o nosso coração quebrantado, reconhecendo a grandeza de Deus. A oração deve nos conduzir a entender o propósito do Senhor pelas nossas vidas, e ali nós passamos a nos render e dobrar os nossos joelhos diante dele. Em outras palavras, João está dizendo assim, que quando eu oro, o meu coração se quebranta diante de Deus. Eu apresento a sinceridade das minhas necessidades, das minhas falhas, de tudo aquilo que eu tenho vivido, que tem me levado para longe dele. E através disso, o Senhor tem me justificado de toda injustiça. A injustiça que ele está dizendo é exatamente entender que a partir do momento que eu levo uma vida em santidade a Deus, que eu sou conduzido a viver o propósito de Deus, que a minha vida tem sido de fato para que o Senhor cresça sobre ela todos os dias, o Senhor verá lá do alto o sacrifício do seu Filho sobre nossas vidas. Mas quando nós não temos essa consciência, nós vivemos na nossa multidão de pecados, quando nós olhamos para nós e achamos que nós não temos pecado, e estamos enganando a nós mesmos, chegará um momento onde a longanimidade de Deus será alcançada, será ultrapassada, melhor dizendo, e ali Deus executará a justiça, e não será por uns dias, mas será por toda a eternidade. O Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor chama essa nação ao arrependimento. O Senhor chama cada um de nós a uma autoanálise, para que nós possamos estar como João um dia teve, enxergando quem ele era e sabedor de que ele necessita desesperadamente desse Senhor. Ele necessita desesperadamente de viver o propósito de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, Ele não vai voltar atrás da sua palavra. Ele vai cumprir o seu propósito. Ele vai estabelecer aquilo que já foi dito por Ele, e Ele vai cumprir o seu propósito. Mas Ele não fará nada, absolutamente nada que contradiza a sua palavra. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está nos chamando ao arrependimento, porque Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça. Se dissermos que cometemos pecado, fizermos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando nós olhamos para nós e achamos que nós estamos nessa vida onde nós não temos pecado, nós não só estamos enganando a nós mesmos, mas nós estamos dizendo que o próprio Jesus é mentiroso. Nós estamos demonstrando de uma forma muito clara que Ele veio aqui não simplesmente para nada, ou que nós somos igual a Ele, porque Jesus não tinha pecado. Jesus faz todo o seu trajeto, passa por toda a dificuldade que nós passamos, vive tudo aquilo que nós vivemos. Ele não murmura, Ele não retrocede, Ele não age de forma enganosa, Ele simplesmente cumpre o seu propósito. Até no seu momento mais difícil, até na sua hora mais complicada, Jesus olha para dentro de si e Ele diz: Pai,
se possível passa de mim esse cálice, mas em tudo faça a tua vontade. A oração de Jesus com o Pai é uma oração sincera. Ele olha para si e sabe daquilo que ele iria passar. Jesus, como Deus, ele sabia daquilo que ele iria sofrer, dos meus pecados sobre ele, dos pecados de cada um de vocês sobre ele, dos pecados da humanidade sobre ele, sobre cada açoite que ele iria passar, sobre a coroa que iria ser colocada sobre sua cabeça. Ele sabia da lança, ele sabia dos pregos, ele sabia do seu destino, mesmo antes dele vir, mas ele não retrocede. Ele olha para o Pai em sinceridade, sabendo daquilo que ele iria sofrer, e ele escolhe viver a vontade de Deus. Ele escolhe viver o propósito de Deus. E é isso que o Senhor te chama nessa noite. É isso que o Senhor quer fazer com que você olhe para dentro de você e viva o propósito de Deus. Pare de achar que qualquer ação que você venha ter é de você mesmo. Mas tudo que o Senhor estiver falando ao seu coração nessa noite, tudo aquilo que o Senhor vem falando ao seu coração já há alguns dias, é o próprio Deus que tem dito. Você não vai conseguir por suas forças, mas o Senhor irá fazer com que você consiga, porque é Ele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. A santidade, a bondade, a misericórdia, o amor, o perdão, nada é nosso, tudo é dele, tudo é Ele que nos dá. Ele deixa o seu Espírito Santo para nos comunicar os seus atributos, para nos mostrar que Ele conseguiu por nós, e cada luta que nós iremos vencer, não será nós que iremos lutar, mas Ele lutará por nós, e é por isso que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores porque Ele já lutou as nossas lutas, Ele já nos conduziu a viver o propósito dEle, e é Ele quem nos convence dos nossos erros e dos nossos pecados. Talvez essa palavra não tenha falado com você, mas se ela falou com você, é o Senhor que está falando com você nessa noite. Porque o objetivo de João é apresentar o homem caído, pecador e falho, mas em contrapartida também apresenta o Jesus misericordioso, que se fez carne e que está pronto a perdoar o coração daquele que pelo Espírito foi quebrantado e está arrependido. E eu quero te perguntar nessa noite: este coração é o seu? Este coração é o seu que está arrependido dos seus erros e de seus pecados? Porque se o Espírito Santo tem falado com você nessa noite, te conduzido a arrepender, a se lembrar de várias coisas, e a primeira delas é o tempo que você viveu longe de Deus, o Senhor te diz que Ele é quem tem te chamado, que Ele é quem está te perdoando dos seus erros e dos seus pecados. É Ele que está te fazendo reconhecer, assim como João, o seu estado pecador. É Ele que tem te conduzido a entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser entregando a sua vida a Ele, vivendo com Ele, estando com Ele, se relacionando com Ele. Ninguém chega ao Pai a não ser dessa forma. Por isso, eu peço a você que se coloque de pé nessa noite.